Vamos lá, molecadinha. Nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês velocidade de consumo e velocidade de produção. Mais um videozinho do Quebrando Galho. Espero que você esteja entendendo. Espero que eu esteja conseguindo tirar todas as suas dúvidas. Um grande beijo. Vamos nessa. Solta a vinheta aí. Beleza, molecada. Vamos lá. Vamos começar aqui nossa aulinha sobre velocidade de consumo e de produção, ou, para alguns químicos mais modernos, taxa de desenvolvimento, tá? Gente, significa a mesma coisa. Vestibular você encontrar, são sinônimos, tá? Antigamente se falava mais velocidade, hoje fala mais taxa de desenvolvimento, mas tem vestibulares ainda que falam sobre velocidade. Então, enfim, é a mesma coisa, ok? Para a aula de hoje, o que você precisa saber? Essa primeira perguntinha é muito importante. Normalmente, o que há no início de uma reação química? Segunda pergunta, qual curva no gráfico é de consumo e qual é de produção? Então, respondendo a primeira pergunta, ela é de suma importância para você entender todo esse nosso conteúdozinho. O que eu tenho no início de uma reação química, gente? Eu vou ter só reagentes, eu vou ter reagentes produtos, eu vou ter só produtos. Peguei um papel aqui e vou queimar, né? Vou queimar o papel. Eu tenho reagente O2 na atmosfera e tenho o meu papel. Gente, o que acontece com o tempo, né? A quantidade de papel vai aumentando ou diminuindo? Vai diminuindo. No início eu tinha muito, no final eu tenho pouco. Então quer dizer que a concentração de um reagente, ela diminui ao decorrer da minha reação química. Beleza? Ok. Então, o que eu tenho no início? Só reagente. Eu tenho produtos no início de uma reação? Normalmente eu não tenho produto. Ele vai ser formado ao decorrer da minha reação química. E como eu posso diferenciar isso em um gráfico? Primeiramente, você tem que entender quais são os eixos desse gráfico. Ok? Aqui no meu eixo Y, eu tenho a concentração em mol por litro. No meu eixo X, eu tenho tempo. Tá? Vamos devagarzinho aqui para você pegar isso. Molecada, no início, no tempo igual a zero. Tempo igual a zero aqui, tá? Tempo igual a zero. O que eu vou ter em grande quantidade? Eu vou ter reagente ou eu vou ter produto em grande quantidade? O que a gente conversou ali do lado? Que eu vou ter muitos reagentes, então a concentração dos reagentes é alta. Então, aqui nesse ponto 1, eu posso dizer para vocês que daqui saem os meus reagentes. E ao decorrer da reação, eles vão diminuindo as suas concentrações. Olha aí para mim. Então eu posso dizer para você, sem sombras de dúvida, que os meus reagentes para essa reação são B e C, tá? Então se eu puder descrever uma reação químicazinha aqui para você, uma equação ficará B mais C formando quem? A gente vai ver agora, tá? Então eu falo que esses caras são os meus reagentes, tranquilo? Gênio. No início de uma reação, eu tenho uma concentração de produtos igual a zero. Então, normalmente, né? Então, quem é, nesse caso, o meu produto que está sendo formado? É o A. Você está vendo aí a minha curva? Ela me mostra que no início eu tenho zero. E com o passar do tempo, com o decorrer da reação, a minha concentração de produto vai aumentando. Então, posso te falar que eu tenho como produto a substância A, tá? Então, esse é o meu produto da reação. Ok. Então, eu já consigo responder essas duas perguntinhas que eu fiz no início. Normalmente, o que é no início de uma reação química? Reagentes. Qual curva é de consumo e qual é de produção? Curva de consumo, o que eu quero que você anote no seu caderno aí pra gente, tá? Curva de consumo será sempre decrescente, ok? Então, consumo tem a ver com decrescente, tá bom? E uma curva de produção é uma curva que vai ter aspecto crescente, ok? Então, anota isso no seu caderninho, muito importante. Para terminar essa primeira etapa da nossa aula,
eu quero que você veja que dá para saber a proporcionalidade molar, proporcionalidade estequiométrica pelas curvas. Olha bem aí para o meu reagente, vamos voltar para o meu reagente B. Reagente B. Pergunta, ele foi mais consumido ou menos consumido que o C? Ele foi menos consumido, ele parte de 1 e chega a aproximadamente 0,5, não é isso? O C, ele parte de 1 e chega aproximadamente a 0, não é isso? Gênio, isso me mostra que a proporção estequiométrica desses caras, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais claro para os outros. Tá? Isso mostra que a proporção estequiométrica desses caras não é igual, não é 1 para 1. B é menos consumido que C. Aqui, como foi B de 1 a 0,5, B foi de 1 a 0,5, eu vou dizer para vocês que a proporção dele é 1. E a proporção de C, que foi de 1 a 0, é 2. Tá? Por quê, professor? Porque de 1 a 0,5 de B, eu tenho uma proporção 1, né? E de 1 a 0 eu tenho uma proporção dobrada, né? Eu consumi mais ou menos o dobro do que foi consumido de B. De B, exatamente. Então, 1B mais 2C. Agora, vamos ver a produção de A, se eu posso falar alguma coisa. A, ele parte de quanto, molecada? A parte de 0 e chega aproximadamente a 0,5. Então, esse cara parece muito com B, né? Que foi de 1 a 0,5, foi consumido aproximadamente 0,5 de B e produzido 0,5 de A. Então, a proporção entre eles é de 1 para 1. Beleza? Então, temos ao final a nossa equação química, que foi gerada a partir de uma análise gráfica de concentração pelo tempo. Beleza, molecada? Não se esqueça, curva de consumo é decrescente, curva de produção é crescente. Um beijão e até a próxima!